Brasil, nem todo mundo que é chamado de doutor é doutor de verdade. Apesar disso, nos últimos anos, o número de doutores no país praticamente triplicou. Apostando na possibilidade de ampliar ainda mais o nosso fôlego científico, o governo brasileiro lançou em 2012 o programa Ciência Sem Fronteiras. O projeto prevê a utilização de até 75 mil bolsas no exterior para alunos de graduação e pós-graduação. Se você é estudante, quer voltar a estudar ou conhece alguém que adoraria se aperfeiçoar no exterior com uma bolsa de estudo, fique atento. O nosso primeiro convidado é o Tiago Anselmo, coordenador do programa Ciência Sem Fronteiras da graduação Sanduíche na Unesp. Via web, a nossa convidada vem do frio. A Liliane Moraes, ela é estudante de Engenharia de Alimentos e bolsista do Ciências Sem Fronteiras na Finlândia. E ela vai contar um pouquinho para a gente a sua experiência. Para participar do nosso programa, é só acessar o portal tvt.org.br. Se preferir, envie sua pergunta ou dúvida também pelo facebook.com/redetvt ou pelo Twitter, @redetvt. Para quem nunca ouviu falar do programa, como é que ele pode participar? Bom, o Ciência Sem Fronteiras ele abrange várias modalidades, né? Como foi citado, eu coordeno a graduação Sanduíche. Então, os estudantes de graduação devidamente matriculados numa instituição de ensino superior que fez a adesão ao programa podem participar. Público ou privado? Tanto faz, desde que fizeram adesão ao programa e aceitem os requisitos da chamada pública e os requisitos de qualquer seleção interna. O que é uma graduação sanduíche? A graduação sanduíche você pode imaginar como se fosse um sanduíche mesmo. Você inicia o seu programa de graduação no Brasil, vai fazer parte dele no exterior e termina ele no seu país de origem, no Brasil. Por isso, graduação sanduíche. Tá, e o governo paga essa parte do sanduíche lá fora? Paga. Paga uma bolsa bem generosa que arca com quase todos os custos envolvidos, passagem aérea, tarifas consulares, vistos, anuidade da universidade, uma série de gastos. Então, além de estudar, a pessoa ainda ganha um dinheiro para poder viver, é isso? Exatamente. Vamos chamar então a Liliane para contar da sua experiência, que ela está aí na Finlândia, já há quase 6 meses. Conta um pouco dessa tua experiência, Liliane. Eu sou da Universidade Federal de Viçosa, eu estou aqui na Finlândia desde agosto e eu faço algumas disciplinas relacionadas na minha área e eu sou bolsista pelo Graduação Sanduíche. Só corrigindo o que o meu amigo falou anteriormente, a gente não recebe o dinheiro para o visto, mas com o valor que a gente recebe com a primeira mensalidade é suficiente para cobrir esse tipo de gasto. Eu posso falar que é uma experiência maravilhosa. Para ser sincera, eu não esperava que eu fosse conseguir a bolsa, mas só quem viveu ou quem vive pode falar o quanto como isso pode mudar a vida da gente, porque assim, é uma experiência totalmente diferente e bastante que melhora a vida das pessoas. Bacana. Posso falar que acrescentou e está acrescentando muito a minha vida. Bacana. Eu queria que você explicasse para a gente quais são as áreas que o programa abrange. Quer dizer, não tem muitas áreas de humanas ainda. Não tem. Bom, o programa ele é prioritariamente com o objetivo principal de aumentar a competitividade da ciência, tecnologia e inovação brasileiras no mercado científico mundial e também no mercado de trabalho. As áreas prioritárias, elas não vão fugir muito disso. Então, elas vão estar dentro das engenharias, dentro das áreas de ciências da saúde, ciências exatas, e o que a gente pode abranger um pouco da área de humanas é uma parte que a gente chama de indústria criativa, que ele trabalha para processos de desenvolvimento e inovação, como, por exemplo, programação visual, design, artes visuais, e também algumas universidades estão conseguindo introduzir cursos de jornalismo, radialismo, que envolvem novas mídias de comunicação que acabam atuando para esses processos de inovação tecnológica. Bom, uma excelente notícia para todos nós aqui na TVT, jornalistas, radialistas. Exatamente. Quem quiser se especializar, então tem uma oportunidade? Tem essa oportunidade, assim, a gente não pode responder pelas agências federais que fazem a concessão da bolsa, porque existe uma discussão dentro dessas agências federais. O que são agências federais? Seriam a CAPES e o CNPq, resumindo, que é o grupo de trabalho CAPES e CNPq que coordena o programa Ciência Sem Fronteiras. Né? Explica pra gente o que é o CAPES e o que é o CNPq. A CAPES e o CNPq são agências de
fomento para a produção científica, né? Alguns são mais especializados para iniciação científica, outros para aperfeiçoamento acadêmico. Eles têm uma série de programas dos mais variados tipos dos mais variados objetivos, né? E o governo federal, ao iniciar o programa Ciência Sem Fronteiras, delegou para essas agências federais a coordenação do programa, né? Porque são muitos países de destino, então essas agências não têm, na realidade, eles não têm recursos humanos suficientes para coordenar esses programas. Então dividiu-se para 2 agências. Houve até um problema no final do ano passado de pagamento. Como é que foi isso? Esse problema de pagamento, eles foram casos bem esparsos, né? Tanto que na Unesp a gente não encontrou, a gente pesquisou, foi contatar as nossas faculdades locais e a gente não encontrou nenhum aluno que foi para a Alemanha, que o problema era na Alemanha, que teve esse não pagamento da tarifa, né? Mas a CAPES com certeza já resolveu esse problema, tanto que esse assunto não se prolongou, né? Hoje são quantos alunos da Unesp que estão no exterior? Hoje, bom, a gente tem 22 alunos voltando agora, tem mais ou menos 56 que iniciaram o programa no segundo semestre de 2012, 62 estudantes iniciaram no primeiro semestre de 2013, né? E a gente, como esse edital agora inclui o país Portugal, que tem muitas aplicações, a gente prevê um aumento, inclusive, um número superior, Deus queira que superior a 62 alunos. Né? E qual que é o perfil desse aluno? Esse aluno, o perfil depende muito dos critérios que cada universidade define, né? A universidade que fez adesão, que é parceira do programa, ela tem total liberdade de fazer um processo seletivo interno. A universidade lá? A universidade aqui, que fez a adesão. Como é que funciona, por exemplo? Então, tem um aluno da Unesp que quer especializar, quer ir para a Finlândia. O aluno da Unesp interessado, por exemplo, na Unesp, ele está interessado em ir na Finlândia, primeiro tem que ver se a chamada pública do Ciência Sem Fronteiras abriu a oportunidade para o país da Finlândia, né? Mas ele vai observar os critérios do programa, ver se ele se encaixa nesses critérios e também vai consultar a parte de intercâmbio da universidade dele para averiguar se existe um processo de seleção interna. Porque a universidade tem essa liberdade de definir critérios. Então, por exemplo, se a universidade ela não quer aceitar alunos que têm no mínimo 20% de integralização, que o programa Ciência Sem Fronteiras permite... Que integralização? Integralização curricular é baseado na carga horária do programa de graduação dele. Então, por exemplo, se ele tem... terminou algumas disciplinas e terminou 2 anos, né, eles vão computando essa carga horária dentro do histórico escolar dele. Então, existe uma integralização curricular baseada no cumprimento da carga horária, né? E no programa Ciência Sem Fronteiras tem um mínimo e um máximo, né? Um mínimo de 20 no período previsto do programa e um máximo de 90. As universidades não podem autorizar estudantes que estão fora desses critérios de integralização, mas também pode definir critérios extras. Por exemplo, na Unesp, um estudante de graduação não pode ter menos de 40% de integralização. Outros exemplos podem variar de universidade para universidade, né? Mas o aluno interessado, ele deve consultar os requisitos da chamada pública e os requisitos da sua universidade, caso exista, né? Tá. E já retornaram alguns estudantes? Estão retornando agora. A gente está procurando entrar em contato com as universidades, as faculdades locais, para saber o feedback desses estudantes. É porque a Bolsa Ciência Sem Fronteiras é o mínimo de 1 ano de duração, né, 2 semestres, mas também pode envolver um prazo extra de imersão no idioma, um período extra prévio ou um período extra pós-programa de disciplinas, que é o estágio. Então, eles têm essa liberdade. Que é uma dificuldade, né? A questão do idioma. Como é que foi a questão do idioma para você? Você já sabia falar inglês? Como é que foi? Então, eu tinha feito um curso de 5 anos anterior à minha vinda para a Finlândia, mas eu posso falar assim que não era minha prioridade no momento quando eu fazia inglês. Eu só fazia por saber que seria necessário um dia. Mas o meu nível não era dos melhores. Eu cheguei aqui na Finlândia com inglês suficiente para me comunicar e entender. Mas, assim, cometia muitos erros gramaticais. Eu ainda posso falar que eu ainda faço isso, mas foi o suficiente para entender o que os professores falavam e para comunicar. Inclusive, foi um dos maiores dificuldades, foi o inglês, né? Mesmo porque o idioma oficial não é o inglês, é finlandês. Mas foi, assim, meu maior empecilho foi a língua. Por não estar preparada, não me sentir preparada com o inglês como eu deveria estar. Mas, assim, desde o momento que
até hoje eu posso falar que eu evolui bastante, ainda não estou no ponto que eu gostaria de estar, mas assim, posso falar que melhorei bastante. Tá, mas tem um programa também para aprender inglês, né? Agora, quando foi lançado o programa Inglês Sem Fronteiras, né? Inicialmente ele começou com uma proposta dessas agências federais da coordenação do programa para melhorar o nível de inglês das universidades, né? Então foi aplicado, por exemplo, um teste chamado TOEFL ITP para aplicantes de um edital dos Estados Unidos, mas envolveu só as universidades federais, né? Agora estão lançando um sistema de ensino online que, infelizmente, está apresentando alguns problemas no começo, mas a gente espera que esses problemas sejam corrigidos, né? E que todas as universidades participantes, sejam públicas, federais, públicas, estaduais e participantes, possam ter a oportunidade que seus alunos acessem. Qual que é esse? Tem um site já? O site, infelizmente, eu não tenho aqui para te passar. Qual é o nome do programa? É Inglês Sem Fronteiras. Inglês Sem Fronteira. Peraí, ela quer falar. Diga. É porque eu cheguei a me cadastrar no programa. É um programa, como ele já falou, de inglês online. Na verdade, são 5 módulos. Aí o primeiro passo é você fazer o teste de nivelamento. A partir disso, eles te direcionam qual é o momento do curso que você deve iniciar. São 5 estágios. E o nome é Meu Inglês Online, se não me engano. E assim, eu comecei já a fazer os tutoriais e é muito interessante. Eu acredito que, porque assim, é bem extenso, na verdade, são 5 módulos, e prepara por esses anos, para o TOEFL e para o IELTS, se não me engano. Mas assim, é bastante interessante. Você só tem que aplicar e esperar um prazo de 5 dias para obter a resposta. Mas está te ajudando? Meu Inglês Online. Você aprende por esse curso? Você está aprendendo? Você está se desenvolvendo? Se você tivesse, no momento que você chegou à Finlândia, a oportunidade de ter concluído esse curso online antes, teria sido melhor, né? Sim. É muito interessante o curso. Na verdade, tem uma semana que eu iniciei, então assim, estou bem no início. Mas é uma prova de nivelamento bem extensa, foram 2 horas. Depois disso, eles me direcionaram na melhor posição do curso que eu deveria estar iniciando. E, se não me engano, são 60 dias para cada módulo. E tá na verdade, o módulo que eu estou são 60 dias. O curso está aberto para quem não está participando do programa Ciências Sem Fronteiras? Está aberto. Inclusive, o objetivo é esse, é uma medida preventiva para que os alunos, quando forem aplicar para o programa, já tenham um nível de proficiência melhor, para quando forem fazer seus testes, apresentar um resultado satisfatório. E toda universidade pede um TOEFL ou são só as americanas? Por exemplo, no teu caso, que você foi para a Finlândia, como é que eles mediram o teu nível de inglês? Como eu falei, eu vim para a Finlândia pelo programa de cotas institucional. Então, a minha universidade me selecionou. A partir desse momento, eu tinha inúmeros países eu podia selecionar para eu estar indo estudar. A Finlândia, na verdade, eu selecionei porque havia um pré-acordo entre a minha instituição e a instituição onde eu estou estudando agora, que não me pedia o TOEFL, mas pedia a minha universidade tinha que me apresentar junto a essa universidade que eu estou estudando agora. Então, eu não fiz o TOEFL para estar aqui. Mas, assim, eu sei que as universidades dos Estados Unidos, a maioria delas, pedem. Algumas universidades, se não todas, do Reino Unido, Alemanha. Então, assim, esse programa, na verdade, eu acho que não é voltado para as pessoas que já estão no Ciências Sem Fronteiras. Porque, na verdade, parte da ideia é que a pessoa que está aqui, ela já tem um nível para estar aqui. Então, Bacana. Eu só estou fazendo para me aperfeiçoar mais, porque eu ainda não estou no nível que eu gostaria. Bacana. Bom, então, como a gente sabe, o inglês é fundamental. Liliane, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.